Milhares de pessoas pararam o centro da capital argentina na primeira greve geral do presidente Javier Milei. O protesto foi uma resposta dos sindicatos ao esforço do novo governo em alterar mais de 1.000 artigos da Constituição, incluindo leis que desfavorecem o movimento de classes. A Justiça sentiu a pressão popular e suspendeu 6 decretos. Além da discussão política, o país bateu um novo recorde. Começou 2024 com a maior inflação em 33 anos. Uma multidão tomou Buenos Aires quarta-feira, atendendo à convocação dos 2 maiores sindicatos argentinos. O número de participantes do protesto muda e muito conforme a fonte. As centrais sindicais falam em 500 mil de pessoas. A ministra da Segurança Pública, que se aliou ao presidente eleito no segundo turno da campanha, classificou o ato de fracasso total ao anunciar que a greve atraiu apenas um público de 40 mil para as ruas da capital. A polícia cravou que foram 80 mil manifestantes. Independente de qual cifra está correta, é fato que as marchas por todo o país traduziram a insatisfação de uma parcela significativa dos argentinos. Javier Milei está no poder há 45 dias e já viu 4 grandes mobilizações contra ele. A desta semana foi a maior de todas. Em menos de 3 meses no cargo, o presidente tenta fazer volumosas mudanças na Constituição, como havia prometido na campanha que o elegeu. A maior parte das alterações por decreto. A greve geral de terça-feira serviu em parte para pressionar tanto o legislativo quanto o judiciário a não concordar com o executivo. A estratégia do protesto deu certo. 6 decretos dos mais de 600 assinados foram suspensos pela Justiça. Os parágrafos considerados anticonstitucionais diminuíam a influência dos sindicatos e cortavam financiamentos das entidades. Segunda derrota do presidente. No dia 13 de janeiro, um colegiado de juízes anulou a reforma trabalhista embutida no tal decretaço. Milei deixou claro ainda na campanha que sua administração começaria com o enxugamento do Estado, passando pelo corte de subsídios que ajudam a fechar o orçamento doméstico dos mais pobres. Sem o auxílio federal, muita gente viu o custo de vida disparar ainda com o novo recorde da inflação anual, 211%. A crise atingiu diferentes níveis sociais, em maior ou menor escala. A classe média passou a cortar gastos. Basta conversar com consumidores que estão na fila dos mercados, deixando de comprar produtos que antes faziam parte do trivial. A alegria que me dava convidar meus amigos para um churrasco, uma coisa típica aqui na Argentina, agora é impossível. Era carne e legumes para umas 4 ou 6 pessoas, pelo menos. Tive de eliminar coisas que tornavam a vida um pouco mais alegre, sabe? Sou uma mulher idosa, não vou conseguir ver meu país do jeito que gostaria. Realmente não vou. A nova postura do consumidor amplia o chamado efeito bola de neve. Quanto mais avança, maior fica. O racionamento das famílias impacta no comércio. Com estoques lotados de produtos não vendidos, a indústria produz menos e passa a eliminar postos de trabalho porque não há demanda. No dia da paralisação, o discurso de Pablo Moyano, presidente do sindicato CGT, foi em tom de ameaça. Se continuarem com essas medidas econômicas de fome, de ajuste, de demissões, os trabalhadores, os aposentados, os mais humildes, vão carregar o ministro da Economia nos ombros e jogá-lo no rio Riachuelo. O governo federal minimizou a jornada de mobilizações e disse que a greve geral fracassou, uma vez que todos os serviços essenciais funcionaram, mesmo que parcialmente, em todo o país. Embora muito criticado pelo peronismo, Milei continua com um trunfo. As pesquisas indicam que o presidente tem entre 47% e 55% de imagem positiva. Política e economia são grandezas que sempre andam de mãos dadas, ainda mais na Argentina. E a nossa
tradicional comentarista sobre a Argentina, né, que eu acabei dando esse título para ela, Natália Fingerman, do IBMEC aqui de São Paulo, volta para nos ajudar a explicar o que acontece agora na Argentina sob a batuta de Javier Milei. Professora, muito obrigado por mais uma vez ter aceitado o nosso convite, não vou deixar a senhora aqui no vácuo. E bom começo de 2024. Vamos olhar os números para que todo mundo esteja na mesma página. Eu estou falando de uma inflação agora de 211%. Nada disso é novidade. A gente já calculava esse crescimento ainda em 2023, ainda no antigo governo. Eu fui atrás dos valores. Como é que é a vida cotidiana da classe média, por exemplo, da Argentina? O salário mínimo está em 150 mil pesos, com números de dezembro. Agora para janeiro, no final de janeiro, talvez isso aqui piore ainda mais. E a cesta básica custa 240 mil. Todo mundo já entendeu que o custo de vida é muito caro, principalmente para quem ganha um salário mínimo. Mas o que eu queria colocar a professora Natália na conversa é isso aqui. As reservas internacionais, elas até subiram um pouco. As primeiras medidas do presidente Javier Milei enxugaram um pouquinho o Estado e sobraram dólares no cofre público. Subiram 4 bilhões desde que ele tomou posse e agora chegaram a 25 bilhões de dólares. Para pessoas comuns como eu, professora Natália, para todo mundo que me ouve aí do outro lado da tela ou do outro lado da linha no rádio, 25 bilhões é muito dinheiro. Mas para um país que está em dívida, não é quase nada. Quer ver? Prova o que eu estou falando. O FMI acabou de liberar um novo crédito para a Argentina, de empréstimo, mais uma parcela do empréstimo. Só essa parcela são 44 bilhões. Ou seja, a Argentina tem menos no caixa do que para pagar uma única parcela. Professora, vamos olhar aqui a situação da Argentina. Javier Milei falou, vou enxugar a máquina para sobrar dinheiro e eu pagar as minhas contas. Está indo no caminho certo? Olha, Favalli, a situação da Argentina não é confortável, né? Porque tem essa questão do aumento da pobreza, isso fica muito claro com o primeiro dado que você mostra, né? Então eu tenho um salário mínimo abaixo da cesta básica, ou seja, a pessoa não consegue comer almoço, jantar, né? Com fazer 6 refeições básicas no exatamente, dia, né? Com esse recurso. E, logicamente, é muito positivo para o mercado o fato do FMI conceder um crédito a mais à Argentina, né? Que não vinha pagando a sua dívida. Mas, por outro lado, o FMI colocou uma condição. Uma das condições é qual? Olha, você não pode se financiar com mais ninguém nesse ano. Então, ou seja, acabou aquela coisa de ficar pegando dinheiro da China. Ou do Catar. Ou do Catar, exatamente. E uma outra coisa, você tem que manter nessa sua reserva internacional pelo menos 10 bi de caixa sempre. Ok. Né? E você vai ter que ter um superávit este ano de 2% do PIB. Que é um desafio muito grande para a Argentina nesse cenário. Bom, o Javier Milei, ele está tentando mudar a Constituição. A gente vem falando isso, ainda na campanha já tinha aparecido essas propostas no Milei enquanto candidato. Foi chamada Lei Ônibus, é tanta coisa que parece um ônibus por uma comparação de tamanho. Os artigos originalmente eram 660, pouco mais, agora foram cortados 150. Ele está tentando enxugar um pouquinho para ver se passa pelo Congresso. Depois eu vou falar dos decretos. Bom, mas aí no Congresso, professora Natália, tem o seguinte, resistências. O Legislativo não está gostando muito de ver privatizações, impostos às exportações, que são muito importantes para a Argentina, mas o governo federal também quer reter um pouco para aumentar esse caixa que a gente estava falando, cortes nas aposentadorias, ele falava em cortar a própria carne, está aqui, e o Estado quer controlar um fundo de pensão na casa dos 20 bilhões de dólares, já que ele tem poucas reservas e deve muito, 20 bilhões de dólares nos cofres públicos, cá para nós é muito apetitoso. Resistência dentro do Congresso. Ele se elege pela primeira vez em 4 décadas, se eu não me engano, é o primeiro presidente que não tem maioria no Congresso. Ele é uma força menor. O peronismo não faz parte do governo, mas ainda é uma força forte no legislativo. Como é que fica lá dentro? Olha, o Congresso da Argentina tem resistido muito por conta dos governadores, né, das províncias. Então, os governadores estão muito incomodados com o aumento do imposto a exportações, mas não somente o aumento, mas o fato que ele gostaria de que esse imposto ficasse centralizado ao governo federal.
E o que eles querem é o quê? Olha, não, se vai ter aumento do imposto, isso tem que ser repassado às províncias também. Ok. Então, a discussão aí está muito da onde vai o recurso, com quem vai ficar o recurso, né? Um outro incômodo dos governadores, que aí, vamos dizer assim, né, os deputados estão representando eles, esse questionamento, é o fundo de pensão. Esse fundo de pensão, eles querem controlar em conjunto, não deixar somente a União controlar. Então, a gente tem uma resistência, sim, no Congresso, mas eu acredito, Favale, que ele vai conseguir a aprovação de muitas dessas medidas, porque se tem uma sensação de que é necessária uma mudança e que é necessário aumentar a arrecadação. Se vocês acham que 660 artigos a serem mudados na Constituição é muita coisa, somem com outros 366 artigos que não para apreciação do Congresso, e sim como decreto. Somando, passa de 1.000 alterações na Constituição. Seria mais fácil reescrever a Constituição, mas aí é um outro capítulo mais complicado. Só que a Justiça já recebeu pelo menos, e aprovou, 60 recursos de sindicatos e da sociedade civil para tentar derrubar alguns desses artigos. 6 deles já caíram, que cutucavam principalmente os sindicatos. Nessa leitura, para você, professora Natália, a Justiça ainda está mais ao lado da população e menos do lado do governo federal? Ou eu estou sendo injusto com essa balança? Não, acredito que nesse tema relacionado à questão do trabalho, a Justiça, ela se sentiu muito pressionada com as manifestações que vocês colocaram na reportagem anterior, Então, o CGT, que é a Central dos Sindicatos na Argentina, tem um papel relevante, é importante, conseguiu mobilizar muito da população e eu acredito que teve resultado. Vamos dizer assim, esses ganhos foram todos ligados à questão trabalhista que a Justiça negou. Então, o CGT se sente, vamos dizer, nós vencemos. Okay. Fizemos uma manifestação e vencemos. Conseguimos aí algumas mudanças. Obrigado, Natália. Eu tenho certeza, ela falou, o CGT venceu. Isso aqui é só o começo de uma longa novela. Sim. E eu tenho certeza que a Natália vai nos ajudar.